Olha, Bob, eu continuo acreditando muito no potencial do Ian Lucas. Acho que é um jogador que tem qualidade, tem condição de jogar não só no Cruzeiro, mas em qualquer grande time do futebol brasileiro. Ele mostrou uma estabilidade? Mostrou. Talvez fruto de um processo ainda de amadurecimento que ele está passando. Acho que vai fazer muito bem sair, ir para um outro centro, ver uma outra realidade. Agora, se fala muito em situação de indisciplina. Se o fato realmente for esse, Ian, eu quero acreditar que não seja, que você aproveite também para repensar, porque você tem talento, você tem qualidade, você tem capacidade. Mas vai ser muito bom você dar uma saída e respirar novos ares. Quantos jogadores, durante a carreira de vocês, dentro de clube, vocês viram que surgiu, não estou dizendo nem que é o cara, dava problema pra caramba, e era um problema atrás do outro, e pro diretor, e pro cara da base, pra não sei quem, não sei quem, não sei quem. Como é que o Tardelli falava? Era um fiozinho desencapado? Né? Ele usava essa expressão. Que ele foi o fio. Ele foi um fio desencapado. E aí falou assim, meu filho, vai jogar ali, a hora que você botar a cabeça no lugar, você volta. Quantos? Um monte. Eu acho que, por último, assim, o grande campeão que eu lidei foi com o Sassá. No dia que eu me despedi do Sassá. Você não era um fio desencapado, você era um Sassá me abraçou, me deu um beijo e falou: eu te dei trabalho, né? Eu falei: Sassá, você é campeão. Boa. Infelizmente, Bob, tem alguns jogadores, às vezes até muito influenciados pelo externo. Não é só o futebol, sabe? Sim. Os famosos parças, aquela turma que fica orbitando em volta desses caras, é que levam esses jogadores, às vezes, para uma situação de total falta de foco no futebol. Eu quero crer que é falta de foco. Eu não quero falar aqui em honra, caráter, nada disso do ser humano. E aí o jogador, às vezes, ele se perde. Se perde como? Não se entrega nos treinamentos, não dá atenção ao que o treinador fala, não dá importância ao que o capitão também pede. É uma série de situações. E aí, com o passar do tempo, o próprio grupo, Bob, vai afastando o cara. A não ser que ele seja um super fora de série. Mesmo assim, vamos pegar o caso do Neymar, por exemplo. O Neymar sofreu muito nos últimos meses no PSG, porque os próprios companheiros começaram a se afastar dele, né? Então isso tem consequência. O jogador perde muito. E o que é mais lamentável é que quando eles encerram a carreira, eles se arrependem demais. Há pouco tempo o Ronaldo Fenômeno deu uma entrevista muito legal e vale a pena quem aí puder procurar e tiver interesse no assunto. O Ronaldo falou, Bob, que dos jogadores que ganham muito dinheiro com futebol, tá falando dos jogadores que ganham muito dinheiro, tá? 5 anos depois que eles encerram a carreira, 95% não tem mais nada. Isso é consequência, porque o jogador ele encerra, ele para de jogar, mas ele acha que o dinheiro não vai acabar, que aquela vida ela vai perdurar, que daqui a pouco ele vai ter uma outra profissão e tal, e acaba. E a gente fica vendo... Ô, Dodô, o Beto, como é que chama o Beto, assistente do Celso Roth? Beto, tá me fugindo o sobrenome. O fiel escudeiro do Celso, né? O Beto falava o seguinte, Bob, para a grande maioria dos jogadores, o jogador chega um dia no CT para treinar, para uma peneirada, ele chega usando uma sandália havaiana, um calção e uma camisetinha. Beto Ferreira. Beto é um cara sensacional, tem resenha até não poder mais. O tempo passa, aquele garoto, chinelo de dedo, de calção, camisetinha, ele é aprovado na peneirada, ele vai para a categoria de base, se torna um jogador profissional, ganha muito dinheiro e ele termina a vida com um chinelo de dedo, com um calção e uma camisetinha. Ele perde tudo ao final da vida. Um dia eu contei essa história pro Carlos Henrique Schrader. Falei, Schrader, isso dá... Era diretor-geral da TV Globo. Isso dá uma minissérie, ele ficou fascinado com essa história. Eu vendi 2 minisséries pro Schrader, ele gostou das 2, mas até hoje nós não conseguimos tirar do papel. Não produziu nenhum. É isso aí, Bob. Tomara que esse menino aí não seja um exemplo desse. O Ian Lucas é um jogador que teve alguns minutos no início do ano passado e
conquistou o torcedor do Cruzeiro, obviamente por ser da base e por ter qualidade. Jogar ali no meio, aí depois ele perde o espaço com aquelas mudanças de treinadores e volta a recuperar espaço com quem conhece ele, que é o Seabra. Quando o Seabra tem aqueles jogos comandando o Cruzeiro, com Paulo Tuori, o Ian Lucas começa a ser relacionado, começa a ganhar minutos e a gente vê qualidade no garoto. É claro que faz parte de um processo de amadurecimento, né, de maturação, essas irregularidades, fora e dentro de campo. Elas não podem ser corriqueiras, principalmente as de fora do campo. As dentro do campo você vai corrigindo, vai treinando. Mas é um jogador, Bob, que tem talento. É um jogador que o torcedor do Cruzeiro teve um carinho, sim, e que pode ter um futuro, seja no Goiás. Vários exemplos o Gui falou aqui, que viu o jogador se perdendo, mas também nós já tivemos alguns jogadores que precisaram sair daquele momento, daquele foco, daquele furacão, para voltar ao centro e falar, peraí, eu derrapei ali, então eu ganho uma segunda chance aqui. E volta melhor pro time, ou o time consegue uma boa negociação. Acho que é bom para ele, desde que ele esteja focado, e é muito difícil chegar. É muito difícil chegar. Nós estamos falando de 30 jogadores de uma geração de sub-20. É muito difícil chegar, mas é muito mais difícil se manter. Se manter é muito mais difícil. Sorte pro garoto que vai pro... Já o Fernando Henrique conviveu com muitas lesões, então é até injusto a gente falar que é ruim, é bom. Não, ele conviveu com muitos altos e baixos aqui no Cruzeiro. Mas tem só 22 anos. Novo demais.